afirmação muito forte, né? O que vem a ser isso? Para o Jonas, segundo as pesquisas em religião que ele fez, tem todo um fundamento teórico que tem para afirmar esse tipo de coisa. Quando os seres humanos começaram a interpretar a natureza das coisas do mundo, a concepção primordial de mundo correspondia ao animismo. Ou seja, o mundo era um lugar onde tudo estava vivo, né? Enfim, todos os elementos, inclusive elementos que não eram propriamente vivos, eles estavam, de alguma maneira, relacionados com uma dinâmica da vida, água, ar, fogo, tudo isso era considerado como vivo, né? Participando da dinâmica da vida. Jonas ressalta que, no primeiro momento interpretativo, a experiência imediata do homem levava a perceber que mesmo a matéria inanimada, de alguma forma, estava relacionada com a dinâmica da vida. Tal constatação fez do animismo a cosmovisão predominante no mundo primitivo. Bom, enfim, acho que todos vocês estão familiarizados com o significado de animismo. Gostaria que alguém tenha alguma dúvida sobre porque o animismo ele é uma teoria, né? Ele foi introduzida, na verdade, por um antropólogo, que é uma teoria de uma animação universal, que seria animado, que seria vivo. Só que aí o Jonas ele coloca a seguinte questão, que em meio à natureza, que era considerada viva de uma maneira geral, a questão da morte aparece como a primeira problematização propriamente dita, feita pelo homem, porque no mundo onde tudo é vivo, a morte é um contrassenso. Como você vai explicar a morte se tudo é vivo, né? Então, ele até coloca que a partir dos túmulos primitivos, dos costumes funerários dos povos antigos, se constatou a evidência de uma certa crença na vida após a morte, que justificaria um certo tipo de negação dessa morte e, de alguma maneira, a crença na vida após a morte é a crença que estabeleceria novamente uma harmonia no mundo onde a vida prevalece, a morte vem como algo estranho. Então, essa crença e os costumes funerários teriam surgido para harmonizar novamente e tornar tudo vivo. O autor ressalta que a emergência do problema da morte e a sua necessidade de explicação em meio à onipresença da vida foi possivelmente a primeira problematização da realidade feita pelo homem na história do pensamento. Eu falo isso para vocês. Assim, o inexplicável deu lugar à crença que a vida prosseguia mesmo após a morte, e ao que tudo indica, o mito e a religião possivelmente eram os recursos que procuravam solucionar esse problema primordial evidenciado pela morte. No entanto, de acordo com Jonas, essa visão primordial da humanidade de uma natureza viva, né, do animismo, ela foi paulatinamente mudando ao passar dos tempos, mas a mudança radical em relação a isso ocorreu com o advento da modernidade e com o advento da ciência moderna. Porque mesmo toda a influência das religiões, enfim, o período medieval de alguma maneira manteve uma certa instância religiosa da natureza também, e da vida em geral. E isso, claro, foi mudando, não era igual ao animismo primitivo, obviamente, mas a mudança realmente radical disso aconteceu com o advento da ciência moderna. Bom, o autor aponta o início do pensamento moderno como uma mudança na perspectiva ontológica nesse sentido, né? Como que a gente pode entender uma mudança na perspectiva ontológica? Aí a gente tem que pensar, gente, ontologia no sentido de constituição de mundo, para conseguir compreender isso que o Jonas está nos falando, que teve uma ruptura a partir da modernidade. Porque com o advento da modernidade, o conhecimento científico, o conhecimento mensurável, matemático, matematizado do mundo, ele passa a ter um status de conhecimento privilegiado, né? Então, tudo que você não explica pela ciência, pela matematização, de alguma maneira, ou não se fala disso, ele é relegado para outro lugar, ou você tenta dar uma explicação científica a
seria a palavra. E o Jonas, ele localiza esse princípio de cultura com uma ontologia primordial, na qual a vida era considerada como parte dos seres vivos, por exemplo. Ele diz que o ser é compreendido como ser na medida que ele é vivo, assim, que ok, pode compreender que essa garrafa, uma garrafa tem existência, é um ser, mas que o ser só se mostra propriamente como ser vivo, como, enfim, ser dotado de metabolismo, de percepção. E ele localiza na Revolução Copernicana o início dessa cisão, dessa mudança na perspectiva ontológica da humanidade. Então, sempre pensando no sentido de uma mudança na perspectiva ontológica, num sentido de constituição de mundo e de como as coisas estão organizadas no mundo. A nova teoria de mundo, né, que seria a teoria do heliocentrismo copernicano, tirou o heliocentrismo de patamar e, enfim, a nova teoria copernicana, ela mudou o conceito de mundo e, portanto, de natureza. O advento de um novo paradigma de pensamento, oriundo da física e da matemática, mudou a perspectiva humana em relação à existência. Aí, fazendo uma citação de Jonas, da ciência física, então, se espalhou a concepção de toda a existência, uma ontologia cujo modelo de entidade é puramente matéria, despojada de todos os aspectos da vida. Então, essa virada ontológica se deu mais ou menos nesse sentido. E para o Jonas, essa virada, isso começou no campo da ciência, mas influencia culturalmente também a própria perspectiva de mundo da humanidade, porque não tem, na verdade, como você considerar isolado no fato, ok, a ciência agora trata desses entes, desses seres vivos de tal maneira e as pessoas de outro. Não, a ciência, a nossa cultura é muito dinâmica e a ciência, ela vai de alguma maneira ditar determinados padrões ontológicos de constituição de seres e de coisas, porque tem um discurso próprio para isso. Claro que daí, da parte de uma cultura de ciência humana, você tem a religião que, de alguma maneira, pode fazer um balanço disso. Talvez você não vai considerar a vida de um ponto de vista extremamente material, porque você tem uma crença religiosa que te leva a crer que, enfim, que os seres vivos merecem respeito, enfim, não pode instrumentalizar, ficar fazendo experiência de laboratório, não sei o quê. Mas, de uma maneira geral, tirando a saída religiosa, culturalmente vigora esse padrão de conhecimento, que é o conhecimento por excelência, né? A ciência não passou a ser o conhecimento por excelência e é um conhecimento da matéria, né? Onde só o material seria o conhecível. Assim, de acordo com Jonas, as bases da ontologia da morte estariam assentadas na origem do pensamento moderno, inaugurado com uma nova concepção de cosmos e com uma metodologia específica para o conhecimento da natureza. Em seu texto de 1971, The Scientific and Technological Revolution, Jonas pontua que estamos vivendo uma revolução sem precedentes e que, em seu progresso, isso remodela as condições externas do nosso ser, ou seja, o mundo em que vivemos. Deste modo, remodela o jeito que vivemos e, finalmente, ou talvez em primeiro lugar, isso remodela os nossos modos de pensamento. Nesse sentido, né, gente, de que o modo de pensamento que passa a ser culturalmente dominante é esse modo de pensamento que, de alguma maneira, déspota. E eu estou tentando atentar, ele não é um tecnofóbico ou, enfim, que acha que não deveria existir ciência, não é nada disso. Ele está apontando as implicações que um paradigma científico onde a matéria, enfim, é a explicação, a única explicação que vale, as consequências culturais que esse paradigma científico pode trazer para a compreensão do fenômeno da vida. Essa é a questão, ele não está querendo julgar que está certo, que está errado, ou qualquer coisa do tipo. A ideia que a gente tem que ter é essa, assim, ele está trazendo uma consequência, apontando em cima até dos fatos observados por ele, que foi um grande crítico das questões da tecnologia também. Em cima dessa crítica da tecnologia,
de julgamento se é bom ou se é ruim, ele vai fazendo o princípio de responsabilidade e em cima de uma fundamentação filosófica ele vai, enfim, demonstrar que a gente tem que se preocupar com isso, mas aqui no momento a gente não vai falar disso. Jonas levanta 3 principais pontos que derivariam dessa nova concepção de mundo matematizado, né, desse mundo da ciência moderna. A proposição necessariamente implícita de uma homogeneidade na natureza em todo o universo, a ausência de uma arquitetura sólida do universo para explicar a sua ordem e a sua provável infinitude, teria por consequência a indeterminação, ou seja, o universo deixaria de ser cosmos no sentido de ser infinito e não inteiro. Tipo, o cosmos, a gente só pode pensar no conceito de cosmos, como os antigos, se o universo tem fim, né? Se o universo é uma coisa inteiriça, aí você pode pensar numa ordem pré-estabelecida. O que ele está falando aqui? Ele está falando o que essa nova cosmologia trouxe. Ela trouxe a destruição das ideias aristotélicas de concepção de mundo. Se você for pegar, é o modelo ptolomaico aristotélico que cai por terra. Ele não está dizendo que isso é ruim. Ele só está apontando, traz consequências, né, da aniquilação desse momento, desse modelo. Essa questão da homogeneidade da natureza em todo o universo remete ao pensamento aristotélico